sair da veterinária para ir para agronomia, é muito mais gostoso você mexer com vaca, porque a vaca berra, vaca nasce, vaca adoece. E você enxerga o dia a dia. A soja não é assim. A soja é um desafio. E o gostoso da soja, ou das plantas, está no desafio. Está no sempre produzir mais, está no sempre... Você fala de etapas, assim, mas assim, tem uma coisa que eu acho legal de contar. Porque quando, em 93, foi o plantio direto. Início do plantio direto, início da minha vida na fazenda. Em 94, a primeira crise brasileira, né, que a gente fala de típica nossa mesmo, né, foi quando surgiu o RV, Fernando Henrique, e a grande crise do agro, uma crise muito ferrenha, porque a gente tinha um dólar 1 para 1, a gente não vendia, a gente teve um problema ali muito sério de finanças e tudo. Também foi um aprendizado muito legal, que eu ainda criança, moleque, né? E eu me lembro de um dia, porque naquela época a gente não tinha a tecnologia de olhar na internet quanto está seu saldo bancário. E aí meu pai me jogou, em 93, ele me jogou a conta dele conjunta comigo. E eu fiquei morando sozinho na conta do meu pai, na casa do meu pai, aqui na General Osório, aqui. E eu falei assim, pô, eu moro sozinho numa casa que é muito boa. Eu tenho o carro dele que ele deixou para trás e o carro que eu tinha. Então o carro dele ia para a fazenda, o carro, assim, puta, virei um playboy, né? Deu certo. Deu certo. Aí eu fui na conta, eu fui no banco no dia seguinte para saber o saldo da conta do velho. Eu falei, não, seu pai tem saldo, não, tá negativo a conta. Eu falei assim, puta, já deu errado, né? Já não durou muito tempo. Não durou muito tempo a minha panca. Tem que trabalhar um pouco mais do que eu imaginava. Mas e aí a gente ia, aquele negócio de só uma cultura por ano, era ainda muito pouco o nosso negócio, muito pequeno. E aí convivia ainda com a pecuária de leite, né? Muito com pecuária de leite, que era o nosso principal negócio. Aquele negócio o Claudinor fala que um dia meu pai abasteceu fora da data e eu fiquei nervoso com ele, porque no outro dia ia vencer o leite lá. Então, assim, era aquela coisa de não ter ainda uma organização de finanças, tudo. E aí, num belo dia, meu pai morando em São Paulo com a minha mãe e minha irmã tinha ido fazer o curso de advocacia, de Direito, e ela já era uma advogada quando ela foi para lá. E aí eles resolveram descer para o Guarujá. E eu aqui trabalhando, né? Malhando. Isso na quinta-feira, o gerente de banco me liga. Falei assim, a sua conta estourou. Eu falei assim, vou ligar pro meu pai, né? Meu pai põe dinheiro. Eu vivo de mesada mesmo. Aí eu falei assim, porque era a conta da fazenda, não era a minha conta pessoal. Não tinha conta pessoal, era a conta minha com meu pai. Aí eu falei assim, pai, a conta estourou. Ele falou assim, como assim? O senhor estourou? Foi o que ele gastando, para mexer com roça, gastando, estourou. Falei assim, não foi eu que estourei. Se vira. É uma boa resposta. Boa. Não, ótima resposta. Excelente. Tem umas passagens legais, assim, porque você fala assim, puta, eu chorei, xinguei, falei assim, puta, filho da mãe, mas assim, era um cara, assim, que tava desafiando, né? Sim. E aí eu liguei lembra do Salve da Cargill? Ele era da Cargill nessa época. Liguei pro Salve, falei assim, Salve, precisando de um dinheiro aí. Olha como é que era, cara. Ele falou assim, quanto? Eu falei, sei lá, $20 mil. Ele falou assim, tá, eu falei assim, mas tem outra coisa. Eu falei assim, o que foi? Meu pai não tá aqui, não. E eu preciso desse dinheiro na segunda-feira. Meu pai vai chegar aqui só na semana que vem, na outra semana. Eu falei, não tem importância não, vou mandar o dinheiro pra você, depois você... Nessa hora você estava vendendo, antecipando soja? Caralho, o quê? Peguei dinheiro. Peguei dinheiro adiantado. Pegou emprestado só. Peguei dinheiro adiantado. Mas foi meu primeiro crédito pessoal. Ali, com uma pessoa que confiou em mim. Que legal. Assim, aquela coisa assim de falar assim, porra, eu ligar para ele, aquela vergonha, aquela coisa de resolver. Então, foi ali meu primeiro crédito pessoal e assim, meu pai já começando a falar assim, se vira, vai se virando. Então, a gente tem esse negócio de ir chegando, né? E aí, esse negócio de empreender, de começar a só apanhar, de ser ruim no que a gente fazia. Tem um amigo meu que fala assim, ser bom em tudo é muito difícil.
mas ser ruim em tudo também é péssimo. É bem mais fácil, né? Uma coisa que eu tô pensando aqui, ô Júlio, que é engraçado, acho que antigamente as pessoas elas já vinham com essa coisa de empreender, às vezes até mesmo se sentindo obrigado ali, se eu posso crescer de alguma forma, eu vou ter que empreender. Porque senão eu não vou ficar com uma vida boa como eu quero. Às vezes a pessoa já está pensando isso. Agora, hoje em dia, por exemplo, e seu pai já... Não, eu não vou deixar meu filho ser um playboy. Eu vou fazer ele trabalhar para ele merecer o dinheiro da fazenda e trabalhar. Hoje em dia, você teria coragem de fazer isso com seus filhos? De chegar, pai, meu cartão estourou. Você se vira, vai trabalhar. Você teria coragem? Porque hoje eu sei, por exemplo, meu pai não faria isso comigo. Eu sei que não teria coragem. E o pai dele fez isso com ele também. Então, acho que mudou muito também esse comportamento, Lorena, talvez. Eu acho assim, quando você fala em sucessão, eu tive uma conversa, a gente estava, esses 3 dias agora, segunda, terça e quarta, eu enfurno de algumas vezes no ano com o meu consultor financeiro, a gente faz a gente fica 3, 4 dias no escritório, levantando, projetando, e uma das coisas que a gente conversou com um rapaz que estava no planejamento tributário, a gente está agora, né, quando a gente fala de agro, tudo, hoje o nosso maior desafio é entender o que é o negócio e o que é o patrimônio. Uhum. Né? É passar isso para o meu pai, é passar isso porque hoje, com o tamanho que a gente está, para o ano que vem, a gente está prevendo um faturamento de perto de 80 milhões, não é um negócio pequeno mais. Né? E aí eu estou tentando mostrar para todo mundo que existe um negócio e existe um patrimônio. Né? Eu arrendo terras de pessoas, a gente tem as nossas próprias e a gente arrenda dos outros. Quando eu arrendo, eles têm um patrimônio, eu tenho um negócio. Quanto vale o meu negócio? Eu não sei. Mas e uma outra coisa ainda que eu disse, numa dessas coisas que a gente tem que entender o nosso negócio, entender que o nosso negócio é uma empresa, que hoje poucas empresas são valorizadas como isso, que já teve o Piveta na Bolsa de Valores, o negócio agro. Brasil Agro. E a gente está precisando destacar o que é o nosso negócio agro do nosso patrimônio. Tá? Porque, compra terra, tá. Mas o que a gente fez, a hora que a gente põe, e a gente está conversando aqui hoje, Vinícius, de fazer um silo e de o que a gente pode agregar no silo, mas é de mostrar, de entender que a gente hoje tem uma empresa fora do patrimônio. Uhum. Nós temos um negócio que ele planta, que ele colhe, que ele é lucrativo, que ele é sustentável, que ele se preocupa... Tem riscos, que ele você faz gestão deles. Que tem muita gestão. E eu falei assim, o nosso endividamento, ele vai continuar, sempre. Porque o endividamento ele tem que continuar na proporção que a gente estudou, com índice de liquidez cabível, com índice de alavancagem cabível, com solvência, que o nosso negócio é muito solvente, porque o patrimônio é muito grande. Uhum. Né? E ele tem que ser dentro do faturamento. Né? Eu não posso dever muito mais do que o meu faturamento. Então a gente tem esses números, a gente mede. Então a sua pergunta é o seguinte, é o que eu trago para meus filhos hoje. Minha filha faz INSPER, ela está no 2º ano de INSPER já, fazendo administração, e eu trouxe para ela o seguinte, quando eu estiver faturando 10 por mês, você volta, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero dar e não quero que eles venham para o meu negócio, mas se vierem, eles vão ter que entender que eu não sou patrão deles, o banco vai ser. Uhum. A responsabilidade vai ser. Você vai tentar passar a mesma coisa que seu pai te passou, né? Não, é a responsabilidade, sabe, Lorena? Porque é o que eu falei ontem. Eu tenho que ter a inteligência de saber que aquela empresa ali ela tem vários funcionários que diretamente dependem dela e que tem várias outras pessoas que indiretamente dependem dela. E o que eu quero com aquela empresa é que ela seja perene, que ela se perenize ao longo dos anos. E que esse nome Fazenda Pombo e essa nossa marca, apesar de a gente ter várias fazendas, mas o nosso negócio chama Fazenda Pombo, nosso escritório chama Fazenda Pombo, nós temos fazenda em Estrela do Sul que chama Fazenda, um outro nome, mas tudo nasceu desse negócio nosso.
eu quero que se perenize, que essas pessoas que lá trabalham, porque a gente viu essa dificuldade, que a gente está falando de política e tudo, a gente às vezes senta e fala assim, nossos funcionários estão com dificuldade. O que o Ministério fala que a gente tem que dar aumento uma vez por ano, beleza. Mas nós estamos precisando de alguma coisa, estamos precisando melhorar, porque apesar deles ganharem bem perante a sociedade, eu vi que o poder de compra deles diminuiu. Uhum. E se a empresa pode fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E a gente fez. A gente aumentou a cesta básica, a gente aumentou um pouco o salário. O que a gente quer com isso? Que as pessoas que ali trabalham, e não é... Porque as pessoas falam assim, é difícil demais trabalhar com peão, né? Eu falo assim, eu não tenho peão. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, que adoram trabalhar comigo. E não é por causa do salário. É por causa do envolvimento que a gente tem. Do respeito. Entendeu? De uma coisa que eu quero que eles trabalhem com conforto, eu quero que eles tenham um respeito. O que eu posso fazer, às vezes, meu funcionário, meu menino do RH fala assim, Júlio, mas o cara está pedindo uma coisa, você vai fazer? Eu falo assim, vai nos prejudicar? Eu falo assim, não. Então por que não fazer? Né? É legal passar isso principalmente para os seus filhos também, porque saber da sua história, né, de como você chegou a pedir dinheiro emprestado para você se sentir responsável, né? Acho que toda essa caminhada é muito interessante, assim, as pessoas saberem, porque é muito fácil, é muito fácil ver o pão pronto, mas não sabe tudo que foi antes de acontecer, né? Então é muito legal, assim, saber a história. Eu sempre fico, quando eu estou conversando com alguém, principalmente empreendedores, eu sempre tenho essa curiosidade, como é que aconteceu? De onde que veio isso? É muito bacana saber a história, assim, ainda mais... Eu acho que é um pouco do exemplo, assim, você fala assim, meus filhos, eu gostaria que eles viessem, mas você fala assim, se eles não vierem, tá tudo ok, entendeu? Porque eles precisam ser felizes, né? Você não faz o que seu pai fazia, e nem por isso você não é feliz. Você é muito mais empreendedor do que a família, talvez. Então, assim, é isso, assim, a minha irmã é muito empreendedora também, ela é muito... a minha irmã tem um baita de um escritório em São Paulo, e isso está na veia da gente. O que meus sobrinhos ou meus filhos vão ser, isso não depende de mim. Mas uma coisa eu sei, Lorena, quando eu penso nisso, eu não vou trazer as crianças minhas e nem os meus sobrinhos para fazer um serviço pesado. Isso, eles não vão lá tocar o trator, isso eu já enxerguei. Sim. Tá? Não que eu seja contra quem vá fazer isso, mas é que eu falo para eles, eu falo muito, meu filho quer fazer agronomia, minha filha está fazendo administração, numa baita de uma faculdade, talvez reconhecida hoje como a melhor faculdade de administração do país, e ela é uma baita de uma aluna, e eu falo muito isso para eles, assim, vocês não são obrigados a entenderem, mas nas conversas que a gente tem no dia a dia, eu tenho falado muito isso. Produzir é difícil. Mas gerir a produção é mais difícil ainda. Gerir esse negócio nosso é mais difícil. Então, eu só conseguiria trazê-los com organização, para que eles não cheguem na fazenda e tenham... Por exemplo, se eu trouxesse meus filhos, e lógico que são situações diferentes, na mesma situação que eu fui colocado na fazenda, eles não iriam. Tá? Então, quando você fala assim, o que tinha na fazenda? Pô, cara, não tinha pobreza mesmo, assim. Mas não era a nossa fazenda era pobre. Éramos pobres. Éramos uma sociedade pobre. Eu lembro era outra. Eu lembro do Ayrton Senna em 91, não é isso? Em 91 ele teve, eu acho que o primeiro título mundial de... 88, primeiro dele. 88, mas depois foi em 91, ele teve um? 88, 90 e 91. Em 91 eu lembro de um vídeo em que filma a favela nossa. Cara, olha a nossa favela, é uma África. É uma África. Éramos muito pobres. Então, assim, não que hoje, não é meus filhos que estão melhores, a nossa população está melhor. Sim. Cabe a nós continuar melhorando eles. Né? Cabe a nós continuar... Eu falo assim, você gosta de ajudar? Eu gosto de ajudar quem está próximo, quem está trabalhando, quem eu estou vendo que está trabalhando. Então, assim, eu gosto de ajudar as pessoas que estão ao meu redor, os meus funcionários. Eu não meço esforço mesmo. Então, assim, é o que eu falo para o menino do RH. Se não nos prejudica, por que não ajudar? Né? Mas você ajudou um por que você não... Eu ajudo todo mundo que precisa, tá certo? Que nem todo mundo é igual. Tem gente que nunca me pede um dinheiro emprestado na empresa, porque ele é organizado. E tem as pessoas que com características são mais desorganizadas.
Não por isso a gente não vai ajudá-lo. Não por isso ele precisou de um dinheiro para a filha dele que está doente, a gente não vai emprestar porque ele é desorganizado. Entendeu? Nós vamos emprestar, nós vamos... Tá ferindo a empresa? Não. Entendeu? Lógico que tem regras, lógico que a gente coloca regras. E essa é uma das outras coisas que a gente falou do programa que a gente teve na Fazenda. Assim. Então, 93, plantio direto. 94, primeira crise foda. 2001, a gente compra a primeira fazenda que pra gente começa a ser importante, entendeu? E 2003, a gente tem... Ferrugem. 2004, a nossa melhor produção na década de 2000. Depois, 2005, 2006, nós tivemos... 2003, 2004 também teve uma desvalorização do real forte, né? Pegou muita gente de calça curta. Em 2004 estava uma euforia muito próxima do que a gente está vivendo hoje, com soja de R$55. Depois, em 2005, ela voltou para 29. 2006, ela voltou para 23. 2006, a gente compra uma outra fazenda na crise. Então, as crises são importantes para a gente, entendeu? De etapas, assim. Mas em 2005 eu começo a entender o que é custo. Na propriedade a gente começa a entender o que é custo. A gente dá uma mudada no leite, porque o leite não dava dinheiro para a gente. 2008 a gente sai do leite, porque a gente tinha uma oportunidade de sair do leite, comprar uma fazenda do vizinho. Meu pai queria comprar essa fazenda. Eu falei assim, você é capaz de sair do leite? Você é capaz de vender suas vacas? Ele falou assim, sou. Eu falei, então vamos. Eu quase matei ele. Em 15 anos... Eu falei assim, vamos. Ele falou assim, então vamos. E aí eu já tomei atitude ali. Foi o leilão que a gente fez lá, que foi um sucesso danado, mas aquele leilão por trás dele, pelos bastidores, ele foi muito pesado. Eu imagino. Foi muito pesado. A gente está falando num horizonte de 15 anos, né? 93 plantio direto, 2008 vocês saem do leite, né? Mas uma outra fase espetacular na nossa vida foi 2012. Início da safrinha na propriedade. Você foi pioneiro aqui, né? Então isso foi um marco pra gente. Essa pra gente é uma coisa assim de... Você pegar a gente de 2012 para cá é um outro gráfico.